E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui. Acabei de gravar um episódio com o Luiz Vitor. Agora eu tô com uma figura ilustre que ele fala muito de muitos negócios, como vocês viram no episódio passado, mas ele fala de uma forma bem mais aprofundada. Hoje eu tô aqui com um cara fantástico, Marcos Chito, meu querido. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite. Queria começar aqui te perguntando, dando tempo para você se apresentar um pouquinho aqui, porque eu sei que você tem uma carreira longa, né? Você é consultor há quanto tempo? Fala, Dante. Obrigado aí pelo convite aqui, estar aqui com vocês. Sou consultor empresarial há 22 anos. Cara, como foi que começou essa tua carreira? Começou na administração ali. Fiz administração na Federal e na verdade, assim, eu naquele início de carreira, trabalhando ali como estagiário, como digitador, né? E aí eu recebi uma das empresas de estágio e tudo, recebi a ligação e fui fazer um processo seletivo para trabalhar no Apvida, para trabalhar na área de qualidade. E até então, eu não entendia muito bem o que era a área de qualidade, né? E aí, depois eu fui ver que era uma área que cuidava da ISO 9000. E eu passei, né, no teste e fui ser o estagiário lá, depois fui efetivado e comecei a gostar muito daquela coisa da ISO 9000. Estava administração. Cara, tu pode só explicar o que é a ISO 9000? ISO 9000? Eu conheço, mas eu acho que tem gente que não sabe o que é. ISO 9000 é como se fosse um padrão, né, de gestão de qualquer tipo de empresa. Tá? Uma empresa minimamente estruturada, que tem ali os setores, que tem uma quantidade razoável de funcionários, onde você mapeia os processos, você cria metas, você cria indicadores, você trabalha melhoria contínua, você trabalha ações corretivas, ações preventivas, você trabalha recursos humanos. Então, tem uma série de requisitos. E aí a empresa ela se adequa, ela cria todos esses processos, vem um órgão certificador e certifica e ela fica com o ISO 9000. Então, ela tem boas práticas de gestão. Isso tu acha que alavanca um pouquinho na parte de competição da empresa? Tipo assim, uma empresa tem ISO 9000, a outra não tem, ela consegue mostrar que ela tem mais capacidade para te atender? Olha, houve uma moda muito grande no ano 2000 ali, né? No início ali daquela década de ISO 9000, muitas empresas querendo certificar. Era um diferencial de marketing, um diferencial competitivo. Mas o que acontecia é que muitas empresas elas certificavam, mas elas não tinham depois uma manutenção boa do certificado. Ou elas faziam as coisas apenas quando estava perto da auditoria externa. Então, havia ali meio que uma... sabe? Não estava no core, né, da empresa, aquela coisa que realmente... A empresa não dava tanta prioridade, entendeu? E fazia tudo muito perto da auditoria. Entendi. Então é uma coisa que hoje em dia não é um fator competitivo, mas quando você pega grandes empresas, você pega o mercado global, ISO 9000 muitas vezes é básico para que você seja um fornecedor qualificado para atender uma empresa. Às vezes você precisa da ISO 9000 para que você possa atender aquele mercado, aquelas empresas daquele país, entendeu? Uhum. Porque senão você não é um fornecedor qualificado. Não só ISO 9000, como outros tipos de certificação às vezes são necessárias para que você entre em certos mercados. Quando você atende grandes empresas, atende mercados globais. Tu sente que essa cultura já chegou no Brasil? Olha, essa cultura ela vem chegando no Brasil, mas aí a gente está falando de grandes empresas. Sim. A gente está falando de um mercado de grandes empresas, como muitas coisas também voltadas para uma governança corporativa, onde você fala de ESG, né, que fala muito dessa parte de sustentabilidade, parte social e a parte de governança. Então, uma coisa que está muito ligada à qualidade de vida do funcionário, a saúde mental dele, a sustentabilidade, você produzir de forma sustentável, cuidando do meio ambiente. Então, é uma coisa que vem chegando no Brasil, mas ainda o empresário como um todo ele não olha muito para isso e muitas vezes ele faz para que ele possa atender certos mercados também. Massa. Mas sim, tu começou no Apvida nessa parte de ISO 9000 e teve esse contato. Aí daí... ISO 9000, depois comecei a trabalhar na empresa de consultoria, um ano depois fui para uma empresa de consultoria, né? Uhum. E aí comecei a trabalhar com consultoria e trabalhei isso a vida toda. Né? Então, durante todos esses anos eu trabalhei com consultoria, sempre algum tipo de prestação de serviço similar à consultoria. Ou consultoria, ou treinamento, ou até coaching também, né? Coaching executivo. E agora conselho. Então, eu estou estudando muito, né? Para conselheiro, fazendo formação de conselheiro também. Como é que funciona essa parte de conselho? Assim, o mercado de conselheiros ele é muito realidade em empresas de capital aberto. Empresas de capital aberto, elas têm uma necessidade de um conselho administrativo. Tá? Então, você precisa ter ali 5 conselheiros, 7 conselheiros, né? Conselheiros independentes, que são conselheiros externos. Eu posso ser um conselheiro externo desse.
e também alguns executivos ali da empresa podem também participar como conselheiros. E existe o conselho consultivo, que é um conselho mais orientativo, de orientação. Ele não é responsável por tomadas de decisões como um conselho administrativo. Então, estou me preparando para ser conselheiro consultivo. Na prática, é um trabalho que muitas vezes a gente faz com alguns clientes nossos, onde a gente está lá o ano inteiro participando e opinando na tomada de decisão estratégica do negócio, dizendo não vá por aí, vá por aqui, não tome essa decisão. Então, a gente já faz muito isso porque... como eu te falei, Dante, são mais de 20 anos dentro das empresas. Então, o que eu estou fazendo agora é empacotar isso, né? Formalizar isso, me preparando, me certificando para isso. Mas foi sempre isso. Ou mentoria, que é o que eu mais faço nas empresas. Eu acho que 99% do meu tempo eu estou fazendo mentoria, ou treinamento também. E agora, entrando um pouco mais nesse mundo da governança corporativa, né? De conselhos. Tipo assim, na parte de governança corporativa, quando tu fala que tu entra dentro de um conselho, existem diversos tipos de conselho, por exemplo, um para a parte de financeiro, não faça isso no seu financeiro, um de marketing, um de comercial, um de administrativo, ou é um conselho meio que junto ali, que ele opina mais na direção do barco, né? Como comentam. O conselho ele é um conselho só na empresa, né? E existem comitês. Eventualmente você pode criar comitês, que são organizações internas ali, estruturas internas, onde envolve ali algumas pessoas que vão cuidar de algumas áreas. Comitê de processos, o comitê financeiro, o comitê de pessoas, sabe? O comitê de compliance, onde ele vai cuidar do compliance da empresa. E aqueles comitês eles são responsáveis por trazer informações mais detalhadas para que o conselho ele possa analisar e dar os direcionamentos, tomar as decisões, entendeu? Mas um conselheiro, ele precisa entender também de gestão financeira. É muito importante que ele entenda de gestão financeira. Tem que entender muito de gestão como um todo, né? É importante que ele entenda de financeiro, indicadores financeiros. Quais são os indicadores financeiros que tu considera, principalmente para o Brasil, a gente tem um leque de pequenas empresas e microempresas, né? Tipo assim, as empresas de médio, pequeno, médio, grande porte já são, eu não sei dizer a estatística, mas o que uns 20% das nossas empresas, se duvidar até menos, né? Acho que microempresas são as que dominam mais dentro do nosso mercado. Microempresas, as pequenas empresas, né? Elas representam aí, sabe, eu não sei exatamente o número, mas posso dizer que mais de 90% das empresas do mercado. Quais seriam os dados financeiros que tu acha muito importante que as micro e pequenas empresas que estão começando, já estão estruturadas, mas às vezes não estão... A gente sabe como uma empresa ela corre pelo comercial e às vezes não corre na estruturação interna. Isso. E fica aquela coisa que tipo assim, tá bagunçado internamente, mas está vendendo, então está conseguindo fluir um dinheiro para dentro. Quais são, estatisticamente falando, dados que são muito interessantes que as pessoas fiquem sempre de olho para poder manter a saúde dentro da empresa? A gente fala assim de indicadores financeiros econômicos, eles estão muito relacionados a números que envolvem essa parte de dinheiro, tá? Sim. Então, às vezes até tem um pouco de comercial que entra um pouco nesses indicadores financeiros. Mas falando mais de indicadores financeiros, é o quê? Você precisa saber a EBITDA do teu negócio, ou o percentual de lucro do teu negócio, quanto que é a rentabilidade do teu negócio, quanto é que é a margem do teu produto ou do teu serviço, sabe? Quanto é que é a inadimplência do teu negócio, entendeu? Ou seja, você precisa entender do resultado do teu negócio, fazendo uma boa leitura de uma DRE, administrar bem o teu fluxo de caixa, sabe? Você tem que ter um saldo mínimo de caixa de quanto, você tem que estar quantos % alavancado na tua operação, sabe? Digamos assim, endividado para conseguir fomentar a tua operação de hoje, numa antecipação de crédito, qual que é o percentual que é saudável que você antecipe crédito, como é que está o balancete do teu negócio que vai mostrar para ti quanto é que é o patrimônio líquido do meu negócio. Se eu apertar o stop hoje, né, com todos os meus ativos e todos os meus passivos, quanto é que sobra? Então, o seu patrimônio líquido. Então, é interessante de 3 em 3 meses você ficar verificando se o teu patrimônio líquido... verificando se o teu patrimônio líquido está aumentando, ele está igual, ele está diminuindo, entendeu? Então, é uma informação que mostra como é que está a saúde financeira do teu negócio. Então, quando a gente pega, Dante, a esmagadora maioria, sabe, de pequenas e médias empresas, não estou nem falando do micro, das pequenas e das médias, eles não têm essa informação. Eles não têm essa informação, eles não têm isso de forma clara, entendeu? Eles usam ali um CRM que mostra lá o resultado de uma DRE, que na verdade é um fluxo de caixa que mostra em tópicos de DRE, mas não está mostrando exatamente o resultado. Sim. Às vezes está mostrando caixa, né? Mas já é uma boa leitura, você consegue entender as suas despesas por centros de custo, né? Para você poder analisar. Mas assim, tem muita coisa a ser feita. Tipo assim, eu trabalhei na empresa familiar, que era uma empresa de polpa de fruta.
E dentro dela, ela foi começada pelo meu avô, no quintal de casa, aquela vontade mesmo de empreender. Ele era ex-bancário, se aposentou cedo do banco, como ex-bancário antigamente se aposentava cedo, e ele começou a criar essa empresa. Essa empresa realmente ela tomou uma proporção muito grande dentro do mercado, a ponto de que ela vendia para os, tipo assim, a Beira-Mar inteira era dele, a Prato Futuro inteira era dele, todos os grandes restaurantes de Fortaleza eram dele. Só que acabou que ele não conseguiu se destacar no marketing, porque, enfim, naquela época não precisava, ficou um pouco para trás nas outras que chegaram juntos. Ele ainda é bem solidificado no mercado pela qualidade que ele possui. A gente fez uma consultoria lá dentro que o cara me ensinou a fazer exatamente isso que você está falando, que não é fácil, exige muito número, principalmente uma cadeia produtiva com máquinas imprecisas, é muito número. Mas assim, o que aconteceu lá dentro, para contextualizar a história, eu comecei a fazer isso, só que isso começou a apontar para a diretoria da empresa. Porque era familiar e a gente sabe como empresa familiar tem sempre uma diretoria que muitas vezes o patamar salarial ele não é merecedor, ele não é por cargo, ele é por despesa. Eu tô com uma casa nova, aí o cara tem que aumentar meu salário. Tive mais um filho. Tive mais um filho, tem que aumentar meu salário. E assim, aí acabou que a consultoria foi encerrada. Quanto disso hoje em dia, dentro de uma consultoria que tu faz, tu nota que acaba ela apontando para a diretoria de uma forma ou de outra? Olha, quando é empresa familiar, isso é muito comum. Isso é uma coisa que é mais comum, né? Você tem ali a família, os tios, né? Pessoas que eventualmente não se atualizaram, não se capacitaram. Talvez no mercado elas não estariam naquela posição em nenhuma outra empresa. Elas estão naquela posição porque é a empresa da família. Né? Isso mostra que elas não têm a competência para estarem sentadas naquela cadeira. E muitas vezes você vai ver várias pessoas que não têm a competência para estarem naquela cadeira. Precisariam às vezes de muita capacitação ou de alguns ajustes eventualmente, entendeu? Sim. Então isso é muito comum. Quando você vai ver, as coisas não estão sendo feitas da forma correta, não existe uma autoridade, digamos assim, de um CEO, de um dono, porque é tudo família, você vai gerar um desgaste familiar. Então a consultoria ela se vê numa posição onde ela fica meio travada, onde ela não consegue caminhar, onde ela não vê resultado. Então assim, eu já acompanhei muitas empresas com problemas assim, né? Então, o grande desafio é você gerar uma conscientização ali na alta gestão da empresa, na família. Você tem que se conectar muito com a família. Você precisa fazer com que aquela família se entenda. Você precisa fazer com que aquela família tenha conscientização e ela se permita, ela deixe com que as coisas sejam feitas e ela acredite que o trabalho está sendo feito. Então, quando você faz um trabalho desse numa empresa familiar, você quase que precisa de um conselho familiar. Sabe? Não só um conselho consultivo, mas às vezes quase que um conselho familiar. Então, muitas vezes o conselheiro, quando ele ocupa empresas familiares, que são empresas médias ou empresas grandes, entendeu? Às vezes até empresas pequenas, às vezes a gente fala de empresa pequena, mas empresa que fatura 100 milhões por ano, né? Então, assim, com 50 funcionários ou mais de 50 funcionários, muitas vezes ainda é considerado uma pequena empresa. Mas ela tem um modelo de gestão ali, que é um modelo de gestão mais cru, aquela coisa mais caseira, uma coisa mais antiga, mais arcaica, sem dados, sem analisar performance. Então, muitas vezes, a segunda geração é quem vem trazendo isso. Ela vem trazendo a necessidade disso, ela traz as consultorias, só que ela ainda está, sabe, num conflito ali com a primeira geração que precisa ir liberando isso aos poucos. Então, é um processo de conscientização, sabe? De quebrar alguns tabus. E aí o profissional, seja uma consultoria, seja uma mentoria, seja eventualmente um conselho, que é muito mais difícil. Empresas menores, assim, elas vão ter uma dificuldade maior de querer ter um conselho, entendeu? Só quando realmente está tendo muito atrito, muita divergência, uma possibilidade de mudança, de venda da empresa, um M&A, alguma coisa nesse sentido. E aí você pede um conselho. Mas esses profissionais, eles têm que saber lidar com a família como um todo. Então, por exemplo, amanhã eu vou ter uma sessão de mentoria com uma empresa e eu vou conversar com o patriarca. Né? Eu estou fazendo um trabalho com várias pessoas da empresa, várias áreas da empresa, né? Na parte comercial, na parte dos líderes também, dos donos, mas eu vou conversar com o patriarca, que é o fundador, entendeu? Que está ali acima do negócio, mas está 50%. Mas é importante também ter essa conversa com ele, essa conscientização para trazê-lo mais para o jogo, trazê-lo mais para as capacitações, para ele vir para os nossos eventos, para os nossos encontros lá em São Paulo, conhecer outras empresas também. Então, assim, aquela pessoa que fica um pouco isolada, não quer participar, isso é muito comum. Tipo, tu sente que um patriarca desse, vou pegar o exemplo do meu avô, que era o dono da empresa, tem algum momento em que ele deveria sair de dentro da empresa, da direção, de tipo, eu sou o dono, e colocar
não um familiar, mas um terceiro para assumir, para que o negócio rode, isso é coisa de grande empresa, de pequena empresa, ou isso deveria acontecer com mais naturalidade? Isso tem que acontecer com mais naturalidade. Muitas vezes, quem vai assumir a cadeira dele é uma segunda geração que já está mais preparada, que já é de mercado, que já se preparou mais. Então, geralmente é uma segunda pessoa dessa, entendeu? Agora, dependendo ali da idade, dependendo ali do nível, todo mundo junto, às vezes você traz um gestor de fora, você traz um executivo de fora, você traz um diretor de fora, entendeu? Para tá compondo aquilo, né? Às vezes, quando você tem um time de diretores ou assim da família que não está qualificado, nenhum deles assim daria. Sim. Você meio que quer salvar o negócio, né? Então, às vezes, poxa, eu vou trazer alguém de fora, alguém para organizar aqui a casa, para que a gente possa trazer um sangue novo e a gente possa ir conscientizando todo mundo. E, eventualmente, sim. Em muitos casos, Dante, o dono da empresa, o patriarca, às vezes ele é o grande problema. Ele se tornou, no passar das décadas, a ser o grande problema, entendeu? Não consegue se atualizar, né, cara? Com o que o mercado necessita. Não é nem isso. Ele cria os problemas. Ele toma decisões erradas. Às vezes acontece isso. Ele faz coisas erradas, entendeu? Não é só que ele não segue as regras ou que ele burla as regras. Ele faz negócios errados. Ele traz prejuízos para a empresa muito grandes, entendeu? Por um hábito, por não analisar risco, sabe? Por querer ajudar outras pessoas do mercado, por ser ingênuo, por confiar demais nas pessoas. Então, são práticas que ele faz que elas, hoje, a empresa não consegue sustentar mais esses erros. Cara, aconteceu nessa empresa familiar, ele, 2014, estava no auge, e, tipo assim, tinha um caixa gordo, que caixa rei, né? Não tem pra onde correr. Isso, gordo. Oxigênio. E aí o que aconteceu? Ele era uma empresa, ele fica ali na Joaquim Távora e tinha uma outra, fica num beco sem saída, e tinha uma casa de esquina. Aí a pessoa reclamava, caminhão entrando para descarregar, a empresa já estava vendendo por 60 toneladas mês, então tinha um descarregamento grande de frutas ali, num ambiente que eu nem sei se pode, sendo bem sério. Legalmente falando, os caminhões podem frequentar na rua, os caminhões que não podem ter um sítio para isso. Ele, no caso, tem um sítio para isso. Mas assim, e aí ele comprou a casa à vista. E logo depois ele viu que não dava mais para ter a empresa ali e comprou um terreno no Eusébio à vista também. Só que ele já tinha um terreno na Aquiraz, que era onde era a estrutura da empresa. Então assim, ele tomou algumas decisões que quando eu entrei na empresa, que foi mais ou menos em 2016, a gente estava sofrendo o baque dessas decisões, que era não ter caixa. Então, toda decisão da gente, a gente não conseguia fazer um estoque mediante sazonalidade, a gente não conseguia fazer nada. Quando tu falou isso das decisões erradas, eu lembrei exatamente desse momento, porque foi... A empresa hoje se estrutura, graças a Deus, está se recuperando muito bem, é uma empresa muito solidificada no mercado, tem 33 anos. Sim. Probabilidade de quebrar, como a estatística fala, é pequena, porque ela já está dentro do mercado, já tem um nome. Mas, assim, ele cometeu esses erros e realmente ele mesmo depois ele falou, cara, não devia ter feito. Tipo, ele se tocou disso. Quando você pega, por exemplo, essa geração mais antiga, tudo é à vista. Eu comprei à vista. Eu comprei a casa à vista. Eu comprei o apartamento à vista. Então, tudo é à vista, porque aquilo ali é uma questão de ego. Eu tinha dinheiro, eu paguei à vista. Só que muitas vezes você consegue uma linha de crédito mais barata, entendeu? Que faz mais sentido você pegar aquele dinheiro barato, porque a tua margem é muito maior, então você consegue fazer dinheiro com o dinheiro do banco. Mas aí, por uma falta de orientação, por uma falta de atualização, por uma falta de um aconselhamento correto, de você aceitar, né, orientações ou buscar essas orientações, você toma decisões erradas. Isso é muito comum, Dante. Não. De fazer negócios errados por falta de conversar com as pessoas. Na realidade, eu vejo até na gente aqui. Às vezes a gente toma um negócio, aí depois eu olho pro meu sócio, eu falo, cara, não era pra gente ter feito. Tipo assim, foi pequeno, a escala foi pequena, mas não era. Porque a gente sabe que é aquela brincadeira. Um custo é que nem unha, tem que estar sempre cortando. Então, um custozinho errado, e eu até brinco, no empreendedorismo, o custo, ele custa muito dinheiro. Toda vida é dinheiro. Nunca é só tempo, nunca é só... toda vida é dinheiro. É um pedaço do lucro que você está tirando. É um pedaço do lucro que você está tirando. É impressionante isso. Então, assim, a gente... tipo assim, comprar um equipamento a mais, como a gente estava comentando do ego, do equipamento do audiovisual, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é complicado. Mas, assim, uma coisa que eu queria saber de ti é o que é que tu sente nas consultorias que tu dá para as empresas, que são, pode até numerar mais categorias, coisas que as empresas fazem, que fazem elas se destacarem dentro de um mercado tão disputado hoje por inúmeras empresas. Olha, é comercial. É comercial. Vender. Você ter uma boa estrutura comercial, você ter uma estrutura de
educação em relação ao time comercial, de qualificação, de seleção desse time comercial, de constante capacitação, de trazer processos para esse time comercial, gerenciar esse time comercial, criar uma dinâmica comercial onde essa turma possa vender mais, aumentar esse time comercial. Então, é comercial. Né? Quando a gente pega, o grande lance é você ter uma boa estratégia comercial. Aí isso aí é o que faz com que você cresça, tá? Aí, por exemplo, a gente fala também do marketing. O marketing é uma coisa que é conectada com o comercial. Sim. Eu vejo o marketing como um grande chama para o comercial. Uhum. E, obviamente, você tem que estar muito preparado para atender e para vender aquele cliente. Então, o seu comercial como um todo, ele tem que estar sempre muito ativo, ele tem que estar sempre muito preparado, entendeu? As empresas, elas têm que respirar comercial, de um modo geral. Não, a gente... Sabe? Quando eu vejo assim, empresas que cresceram ao longo de 10 anos para cá, entendeu? E que hoje são empresas que valem aí, sabe, 500 milhões... E muito do meu segmento, né, dessa parte mais de educação. Então, eram empresas que lá atrás eles falavam, olha, nós somos uma empresa de venda. Nós não somos uma empresa desse produto. A gente é uma empresa de venda. Nós temos que ser especialistas em venda. Então, sempre essa cultura comercial, essa visão de negócio, essa coisa de entender de negócio. Porque quanto mais você entende de negócio, quanto mais você é comercial, mais você também busca entender o negócio do seu cliente. Sim. Mas você traz boas oportunidades para o seu cliente. Porque o que é você ser um bom comercial? É você entender de resultado a partir do negócio que o cliente está fazendo com você. Então, para que o cliente ele tenha resultado com o negócio que ele está fazendo comigo, eu tenho que entender do negócio dele. Para eu conseguir conectar a minha solução ao negócio dele, à realidade dele. Então, eu vou me aprimorar, eu vou me aprofundar, eu vou conhecer mais aquele segmento, aquela empresa, para eu trazer insights para esse meu cliente. Ele dizer, poxa, realmente, esse teu negócio ele pode me ajudar em tal coisa. Então, ou seja, você passa a ser um especialista do mercado como um todo. E o time comercial ele passa a ter essa visão de encontrar oportunidades de negócio em todo lugar. Então, isso é uma coisa incrível. Uma coisa isso é uma consultoria que tu dá na parte comercial também? Também, a gente trabalha muito, né? O que eu mais faço nos clientes é esse trabalho comercial, de montar o time comercial, esse treinamento constante, essa conscientização constante da rotina do comercial, sabe? Do dia a dia do comercial, do gestor comercial, entendeu? Como que tem que ser esse gestor comercial? Ele tem que ser o melhor vendedor? Não, ele não tem que ser o melhor vendedor. Ele nem é para ser vendedor. Eventualmente, ele pode vender. Aí você pegar, inclusive, o melhor vendedor para ser o gestor comercial, talvez você esteja errando muito feio, né? Entendi. Entendeu? Eu achei engraçado como comercial tipo assim, poucas empresas realmente investem nisso, né? Tipo, eu vejo hoje em dia as empresas sabendo que vender é importante, mas se você perguntar, cara, como é que tá teu setor de vendas? A gente já pensou em criar um setor de vendas, aí criou um setor de vendas, aí não deu certo, aí voltou, deu 2 passos para trás, aí quer criar agora em 2024 o setor de vendas, mas fica naquela... E tipo assim, pô, treinar os caras saberem vender que nem a gente, ter esse cuidado, essa negociação, esse conhecimento do nosso produto para poder vender ele para uma pessoa da forma que encaixe, como tu falou, para poder ajudar o negócio dele. Essa parte ela é difícil. É difícil. No caso de vocês, eu imagino que seja mais uma pessoa interna que você vai puxar e você, esse cara aqui ele tem um jeito de vendedor. Esse cara aqui ele entende bem do nosso produto. Ele vamos desenvolvê-lo, vamos criar uma posição aqui comercial para ele. Entendeu? E cabe também à empresa ela entender que cultura comercial é essa que ela tem que atrelar, que ela tem que plugar nesse setor e nessa pessoa que você enxerga que ela tem um potencial, para que essa pessoa ela realmente rode, ela tenha resultado, ela cresça. Né? Então a empresa realmente precisa estar preparada para isso, porque senão ela também não vai dar essa importância, entendeu? Uhum. Entendi. E aí você fica muito naquela coisa de vender de forma passiva. Por indicação e tudo. E aí você também não cresce, né? Você fica naquela coisa, aquele crescimento orgânico que é positivo, é ótimo. Tipo, eu até brinco, não tem nenhum marketing que vai substituir o boca a boca. Porque o boca a boca é aquela coisa, ele já quebrou as 7 objeções, o cara já chegou lá de uma forma que, cara, o cara te indicou. Então, assim, tu já tá meio que num pedestal pro cara ali. Sim. Pô, o cara falou que tu trabalhava bem. Muito quente. É muito quente o lead, mas assim, mesmo assim você ainda tem que converter esse lead. E o detalhe é realmente você converter esses leads frios, né? Que é a coisa mais difícil. E você tem que tomar cuidado, porque é uma coisa que eu bato muito com o Gustavo, que é meu sócio, que é, cara, a gente tem que ir atrás dos leads. Ou a gente espera eles virem atrás da gente. Porque se a gente for atrás, a gente se considera uma empresa menor e eles vindo atrás, a gente se considera uma empresa maior. A gente fica na dúvida de o que fazer sobre isso, entendeu? Realmente é uma coisa que a gente tem nessa parte comercial, mas eu acho que até acompanhar a G4, o Thales Gomes, do pessoal, eles falam, cara, a gente só para
de te ligar, de te perturbar. Quando tu falar, cara, eu não quero mais, eu não aguento mais, para de me ligar, eu não quero, eu não vou comprar. Ou então quando o cara compra. E os caras estão aí crescendo ano após ano. Busque o não, vá atrás do não. Vá atrás do não. Vá atrás do não. Não tenha medo do não. Não tenha medo do não, mas vá atrás de uma posição, de uma resposta, de um follow-up, fique na cola do seu cliente. Exatamente. Entendeu? O que tu sente que é necessário para uma empresa sair do 0 para o 1, do 1 para o 10, que é quando ela já se estruturou, pegou um corpinho, do 10 para o 100, que é quando ela escala, e do 100 para o 1000, que é quando ela vira uma grande empresa? Tipo assim, do 0 para o 1, o que é que tu sente que é necessário para a pessoa começar esse negócio? Uma pessoa que quer empreender agora, cara, tu precisa disso. E depois tu precisa disso. Depois tu tem que ir para isso. Obviamente o comercial é um fator primordial. Mas... O comercial é ela no início. Né? Sim. Do 0 para o 1, ela é o comercial, ela é o financeiro, ela é a entrega, ela é tudo. Ela vai contratar ali um assistente e ela para ajudar ali nas coisas mais operacionais. E essa pessoa é o estratégico, é o tático e também é o operacional. Sim. Esse empreendedor. Sim, Isso ele é tudo. E ele vai começando a fazer aquela matemática, entendendo a margem do negócio, vendo a coisa acontecer, sabe? Aí ele vai contratar 1 ou 2 pessoas, ele vai alugar um local, entendeu? E ele vai colocar o time ali. E aí, ou seja, é onde depois ele vai para a fase do 2. Sim. Onde ele começa, poxa, eu preciso de um gestor comercial, tenho que organizar aqui meus vendedores, a minha produção, a parte da minha entrega, eu vou organizar um pouco mais. E ele, ou seja, está muito no gás ainda. Né? Então, ele já vai para um nível 2 ali, onde ele já está empreendendo de uma forma mais com cara de empresa. Organizada, né? Processo, hierarquia. Com cara de empresa, né? Já está pensando ali, poxa, vamos assinar a carteira do pessoal, vamos formalizar, sabe, contador, já está trocando ideia com o contador, já está no nível de faturamento legal, ali ele já está eventualmente tendo um lucro, entendeu? Já está conseguindo ver ali um lucro, ainda não conseguiu se pagar. Sim. Né, o que ele investiu, mas ali ele já consegue ter um lucro. Uhum. Aí, no caso, para ele poder sair tipo do 10%, que é, por exemplo, agora ele já está se estruturado, tendo lucro, como é que ele cria um corpo mesmo de empresa? O que é que ele precisa pensar? É na cultura, nos processos? O que é que tu diria que é algo interessante para uma pessoa que já está, tipo de microempresa para ir de pequeno porte, entendeu? Alguma coisa assim do gênero? Assim, você tem que fazer o seu planejamento estratégico. Né? Poxa, eu quero crescer, eu quero ficar 5 vezes maior do que eu estou agora. Eu estou muito pequeno, então 5 vezes maior é uma coisa que dá, por exemplo. Né? Então eu vou crescer como? Eu vou crescer por região, eu vou prospectar as regiões, eu vou fazer um ponto em alguma outra região, dependendo do que é o negócio. Eu vou investir em tráfego, sabe? Eu vou investir em digital influencer, eu vou fazer uma prospecção ativa mesmo ali, um hunter. Eu vou contratar vendedores. Então, assim, o caminho é sempre comercial. O que vai fazer você crescer é sempre o comercial. Tem ponto de correr, né? Sempre o comercial. E hoje em dia tem o tráfego, tem o marketing. Né? Sim. Te ajuda no comercial. Sim. Então, assim, o marketing, o tráfego, Dante, tem muitos negócios que se não tem tráfego, não tem negócio. Não tem negócio. Não tem. Na realidade, não tem empresa, não tem venda, não tem nada. Na realidade, as pessoas acham hoje em dia que fazer um tráfego é um diferencial, né? Tem muita gente que chega aqui pra gente pra poder falar, o tráfego, eu quero vender muito e tal. Cara, se tu não tá fazendo tráfego, tu tá atrás da linha. Uhum. Se tu fazer tráfego, tu vai se juntar com o pessoal. Mediante ao tempo que tu fizer o tráfego, pra gente poder aprender no que é funcional e não funcional, tu aí começa a ter um diferencial. É quando tu cria uma experiência fazendo aquilo durante um tempo para que tu possa. Só que as pessoas são... Tipo, o marketing digital, ele criou uma coisa que eu não concordo muito, que é aquela coisa, você vai ficar milionário da noite pro dia, é só investir em tráfego, é só isso. E não é só isso, é ter uma estruturação. É ter, por exemplo, a gente fazendo tráfego para um cliente nosso, quando a gente foi ver, não estava convertendo. Cara, pode mandar as prints das conversas? A gente agora pede acesso ao WhatsApp. Sim. Tu me dá acesso ao teu WhatsApp um dia útil? O cara me deu acesso. A gente foi ver, a pessoa chegava, o cara mandava o preço assim de cara, era quase uma bolada na testa, assim. O que é isso, meu Deus do céu? O cara, a pessoa chama a pessoa para visitar, conhecer o teu espaço, tu já tá passando preço já. Quem vai fechar um negócio desse? Então, assim, e era uma escola, era uma coisa assim que a pessoa... Eu até falei, cara, é um filho que vai estudar lá. A pessoa vai entrar lá dentro, conhecer, saber para onde é que vai, como é que funciona. E, mediante a isso, ela vai, você no final vai sentar com ela, olha, para o seu filho ter toda essa experiência que a gente lhe mostrou, o preço é esse. A pessoa chegava, vai, meu filho, estuda e tal, qual série? Quinta série. Ok, quinta série é R$2.600. Caralho! Não vejo nada mais forte. Então, assim, as pessoas elas não compreendem. Às vezes, até como tu falou, tem tráfego, mas não tem quem receba.
os leads. E não tem quem consiga converter esses leads. Isso é algo que a gente nota muito que as empresas não estão tão estruturadas no mercado. Essa empresa que não tem a mínima noção do que é que o marketing faz e também não entendem de como um comercial tem que atuar, entendeu? Então, muitas vezes eu pego empresas, né, que estão reclamando ali da agência, de tráfego e tudo. E aí eu vou me reunir com a agência, aí eu vou ver quanto é que está sendo investido, eu vou ver quantos leads estão vindo, esse lead ele passa por onde, ele vai para uma landing page, ele vai direto para o WhatsApp, esse lead é qualificado. O que é que... Me mostra o anúncio. É um vídeo, o que é que o vídeo fala? Entendeu? Então, a gente começa a entender os elementos para que a gente consiga, poxa, a agência está fazendo um bom trabalho. Ou então, não, a agência não está realmente trazendo um lead qualificado. Então, a gente encontra nas duas pontas, mas eu encontro muito a agência fazendo um bom trabalho, mas o lead, quando chega no cliente, ele não é atendido. O lead, não existe um fluxo de cadência, a pessoa... Fluxo de cadência é o quê? Quantas vezes eu vou tentar falar com essa pessoa ao longo, sei lá, de 15 dias, até que ela me diga, não quero. Sim. Ou então até que ela consiga me atender e eu consiga marcar uma reunião com ela e eu consiga falar sobre o meu produto, eu consiga perguntar por que ela procurou a gente, o que é que está acontecendo com ela, qual que é a dor que ela está tendo, qual que é a necessidade que ela está tendo, quais são os clientes do segmento dela que eu já atendo, que estão tendo muito sucesso e ela pode me dar a oportunidade de apresentar isso para ela, que isso pode ser o que ela está precisando, talvez. Sim. Então, assim, não existe nada disso. O lead fica lá jogado, não existe um follow-up, sabe? Você ligou uma vez, a pessoa não atendeu, não liga mais, entendeu? Então, assim... E aí diz que a responsabilidade é da agência. Então, a gente encontra de tudo. Mas as empresas, elas realmente, de um modo geral, elas estão bem cruas em relação a isso, né? Elas entendem muito superficialmente. E aí é importante você ter um gestor comercial. Alguém que tem know-how, que tem experiência, que chega e diga, olha, nós estamos fazendo tudo errado. Olha, o vendedor ele tem que ter uma rotina. Gente, o vendedor tem que ter meta. Pessoal, o vendedor ele está aqui, mas ele está só recebendo aqui pedido, ele não faz uma prospecção. Ele atende mal, pô, a gente poderia vender 10 vezes mais. Então, às vezes, as empresas, às vezes o produto é tão bom e tem uma clientela que é tão fiel que a empresa vai bem. Sim. Mesmo com a má venda, né? Mesmo desse jeito. Que é o que a gente disse, que ela está deixando muito dinheiro na mesa. Sim. Ela poderia estar 10 vezes melhor se ela profissionalizasse aquilo. Só que como o resultado está bom, elas não conseguem perceber os gaps, entendeu? Só que muitas vezes, Dante, quando a maré seca, é que a gente vê quem está nadando nu. Rapaz, que frase, viu? Né? Porque você vê quem é que está despreparado, quem é que está ali deixando dinheiro na mesa, está totalmente perdido, entendeu? Fazendo tudo errado, mas só viu porque a maré secou. Sabe? Então, assim, por exemplo, a pandemia veio, ou outras crises quando acontecem, elas mostram realmente a realidade de pessoas que estavam ali acostumadas, hibernando, entendeu? Em cima de um monte de problemas, mas por ter uma clientela fiel, poucos concorrentes, sabe? Ou uma exclusividade em relação ao tipo de segmento, ou produto ou serviço, elas estavam lá nadando de braçada. Só que teve uma hora que essa folga acabou. Não, isso quando a folga acaba é engraçado, que é quando você começa a olhar e você se pergunta por quê, né? Tipo assim, novamente exemplo desse polpa de fruta. Como eu entrei em 2016, começou uma crise, se eu não me engano, em 2016, 2017. E essa crise de 2016 a gente olhou pra dentro. A gente olhou assim, cara, pra que a gente precisa de 15 pessoas nessa produção se 10 dão conta? Aí, pá. Pra que a gente precisa disso aqui se isso aqui dá conta? Por que a gente... Aí você começa, você olha pra dentro da empresa. Então, tipo assim, até a crise ela consegue te ajudar com isso, sim, né? Que você dá uma olhadinha, aí quando vem o período de up, você tá um pouco mais estruturado pra poder receber isso, né? Foi preciso a crise vir para que você pudesse olhar para você e você pudesse mudar. Tu conhece muitas empresas que a crise não precisa chegar, o cara já tá... A gente pode até falar que é um pouco paranoico, que não é paranoia, na verdade ele tá mais certo do que os outros, mas a gente chama de paranoia porque o comportamento dele é um pouco diferente dos outros empresários, que ele tá assim, cara, eu tô bem, mas eu vou olhar para internamente para minha empresa, o que é que eu posso melhorar. Tem muitos assim? Poucos, né? São poucos. Tem poucos, né? Eu conheço muitos porque eu vivo o meio de empresas que estão sempre em busca disso. Sim. Eu vivo no meio ali do acelerador empresarial, do grupo do Giants. Então, lá em São Paulo, onde a gente tem lá uma média de quase 300 empresas que pagam muito alto para estar dentro de um programa muito forte de qualificação para os empresários e também um programa 360 para os gestores da empresa e até também para a parte operacional. Além de mentorias presenciais na empresa, acompanhamento de mentorias online também ao longo do ano. Então, são pessoas que estão em busca sempre de uma melhoria contínua. Agora, será que todas essas pessoas vieram porque queriam a melhoria contínua? Ou será que lá atrás, quando elas deram o primeiro passo, elas estavam sentindo alguma dor? Sim. Entendeu? Total. Então, só que o que é que acontece? Às vezes o problema não é financeiro, o problema é bagunça.
É desorganização, porque aí já é um outro problema. Aí a gente vai falar agora de um outro tipo de empresa, Dante, que são as empresas que estão crescendo muito rápido. Tem empresas que crescem muito rápido. E é o que a gente sempre fala, né? Não é ordem e progresso. É progresso e ordem. Você cresce e organiza. Você cresce e organiza. Porque toda vida que você cresce, você bagunça. Essas empresas que crescem muito rápido não vai dando tempo de organizar. Então, toda hora você está arrumando a casa. Dá a impressão de que você está enxugando o gelo, entendeu? E assim, as pessoas ficam meio nervosas com isso, né? Quem está internamente. Então, você tem que ter realmente uma gestão mais profissional, porque realmente falta muita coisa. Quando você vai ver, faltam políticas, faltam regras, falta um olhar para o colaborador, falta medição de performance, de desempenho, falta cultura de feedback, falta qualificação dos líderes, falta um processo seletivo bom, entendeu? Então, assim, você vai organizando isso com a empresa crescendo. Então, muitos dos nossos clientes, eles são clientes que a gente atende por conta dessa dor do crescimento. Não, a gente como Forno quadruplicou esse ano, né? A gente fez os cálculos esse ano. A gente realmente quadruplicou e cresceu bastante. E foi muito engraçado porque foi o que tu acabou de falar. A gente quadruplicou, a gente usava o Trello. Peraí, que o Trello não tá mais dando. Vamos para qual? Vamos pro Notion. Peraí, mas a gente precisa criar um processo nesse Notion. Vai ter que criar um processo. Peraí, mas os social media estão entrando e eles não estão sabendo o processo. Tem que criar um manual. Legal. Peraí, o manual tem que explicar o processo para a gente poder ter esse follow-up. A gente tem que ter a cultura do feedback. Tem que ter... Peraí, mas aí os gestores, criamos os gestores, porque a gente não estava mais dando conta do time, né? Tipo, o time aqui são 15 pessoas. Das 15 são 10 colaboradores e 5 gestores. Eu falei, cara, eu não consigo mais falar com 15 pessoas eu sozinho. Então vou me sentar com 5 gestores e os gestores falam com mais pessoas. E a gente foi começando. E é engraçado, porque foi disso. Eu até brinquei na reunião com o gestor. Eu falei, cara, eu tô entendendo como é que uma empresa cresce. Porque até as placas dos banheiros, assim, aquelas placas assim, não bagunce, não mije no chão. A gente vai ter que botar agora e eu entendo. Caralho, cara, eu tô entendendo por que os caras botam as placas, cara. É tipo assim, você entra assim, por que tem que diabo essa placa aqui, cara? Não é possível que alguém faça isso. Não é possível que alguém faça isso. Tem placa, tem história. Fazem, né? Eles fazem. É impressionante, cara. As pessoas não... São problemas que você, como empresário, até brinca com os meninos. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia passar por um problema desse. Você pensa que você vai passar por um problema comercial, um problema de estratégia, uma decisão muito difícil, uma demissão. Demissões sempre são delicadas, porque afinal de contas é número na parte empresarial, mas é uma pessoa que a gente está falando. Mas esse lado de você ter que botar uma placa no banheiro, porque, sei lá, você tá num ambiente assim, com o pessoal, o banheiro é uma bagunça. Você, cara, eu não tô acreditando que eu vou ter que ensinar esses caras a usarem o banheiro, cara. É inacreditável. Então, sujou, lavou, porque a gente agora tem uma copa, o pessoal passa o dia aqui. E desses processos como o de vendas, que tu acabou de falar, o Notion, assim, tudo. É tipo assim, é uma coisa que é muito trabalhoso, mas é como tu falou. E eu até brinco. Eu queria ter organizado isso antes, quando eu tinha 5 colaboradores. Provavelmente era mais fácil, mas eu não via necessidade. Nem fazia sentido. Nem fazia sentido, porque é progresso e ordem, não é ordem e progresso. Isso é muito verdade. Você tem que ter uma burocracia inteligente, não uma burocracia, né? Às vezes a gente fica querendo complicar as coisas. Então, faz sentido. Você vai fazendo ali de uma forma organizada, minimamente organizada, e você vai deixando a coisa mais robusta à medida que vai sendo necessário. Mas vocês têm uma visão bem organizada das coisas, né? Eu sou cliente de vocês. Sim. E eu noto que vocês têm uma prestação de conta, tem as reuniões, né? São sempre muito atenciosos, tempo de resposta muito rápido. Né? O processo de vocês ele é bem diferenciado em relação a agências como um todo. Né? Eu já fui atendido por muitas agências ao longo do tempo e vocês estão... Tem realmente um trabalho diferenciado. Agradeço, mas também quero os feedbacks mais duros que é pra gente melhorar também. Certo. Que é tipo assim, por exemplo, a mensagem de bom dia que a gente criou. Sim. A mensagem de bom dia, por que a gente criou ela? Porque a gente percebia que a gente trabalhava internamente aqui, por exemplo, pra ti, mas tu não sabia, porque eu não tava falando pra ti. E eu também não posso chegar e te dar acesso às minhas câmeras pra tu ver o que eu tô trabalhando. Então o que é que eu vou fazer? Galera, a partir de agora, todo dia vai ter uma mensagem de bom dia mostrando o que é que a gente vai fazer. E aí o cara vai saber exatamente, o cliente vai saber exatamente o que é que a gente tá fazendo por ele naquele dia em específico. Legal. Você vai criando touch points ali com ele, né? Exatamente. E uma coisa de processo que eu vi que eu queria saber a tua opinião foi até eu acho que o Jeff Bezos que falou. Ele disse que quando está burocratizado demais e você não entende o porquê, você deve desburocratizar, dar 2 passos para trás e se precisar você faz de novo. Sim. Mas que você desburocratize. Sim. Porque senão fica aquele sistema que nem o governo público. Tudo é burocratizado. Sim. Tem que pegar uma ordem, não sei o quê, para pegar não sei o quê, para pegar isso. E você não consegue. Coisa meio sem lógica, né? Você não tem resultado. Você acaba não tendo resultado. Você passa mais tempo na burocracia do que no resultado. Você fica muito travado ali. O processo para. Não, e faz a gente odiar a burocracia, né? Eu odeio burocracia, mas eu fui entender ela agora que eu montei uma empresa. Agora eu entendi. Agora eu entendi porque é que tem um checklist antes da gravação. Agora eu entendi porque é que a gente tem que ter um papel tal dizendo isso. Reunião contadora. Agora eu entendi porque é que eu tenho que pedir nota fiscal para o cliente. Um negócio assim que é impressionante. Só você vivendo realmente na vida do empresário para você entender. O preenchimento de um CRM é uma burocracia.
Mas é extremamente importante. Senão você não tem dados, você não tem histórico, sabe? Você não consegue gerenciar as informações. Quantas vezes você fez contato com aquele cliente ao longo, sei lá, de um mês, de 30 dias, de 90 dias, para que você possa criar uma estratégia em cima daquilo. Então, tem certas burocracias que elas são extremamente necessárias e benéficas para o negócio. Cara, e como é que tu acha que está a mão de obra no mercado hoje em dia? Porque, pegar um exemplo próprio. Tipo assim, o tráfego da gente aqui, o que eu tento ensinar mais para eles é que o tráfego, as pessoas pensam muito que o tráfego é você mexer nos botões dentro da plataforma. Eu falei, cara, o tráfego não tem nada a ver com isso. O tráfego ele tem a ver quando tu pega o resultado. Tu consegue entender o CAC, o ROI, o LTV. E aí, a partir disso, tu tem uma base, uma tomada de decisão, ou até um CPL, um custo por lead, mas às vezes tem gente que diz que é métrica de vaidade, tem gente que diz que não é, isso aí fica a critério. A partir disso, você toma decisões estratégicas no seu comercial. Tipo assim, mas eu ter que explicar isso para as pessoas, eu acho até um pouco, assim, arrogante da parte de falar, eu acho ilógico, porque para mim faz muita lógica que isso seja o que ela deva saber. O que eu percebo é que as pessoas cada vez mais estão se achando preparadas sem estar. Tu sente isso no mercado? Olha, acho que depende muito do segmento, né? Eu não sei. Em relação ao teu segmento, que é o do marketing, né? O que eu observo é que as pessoas, muitas vezes, elas precisam entender de negócio. Entendeu? Principalmente quem trabalha com tráfego. Tem que entender de negócio. Você está lá para ajudar o teu cliente a ter resultado. Sim. Não é, o lead está R$1. Cara, não interessa se está 1, se está 50. Entendeu? Quanto é que ele está me trazendo de retorno. Quanto é o CAC, né? Não é o CPL, é o CAC. Eu estou multiplicando esse investimento por quanto, né, no resultado que eu estou tendo. Então, assim, quanto é que está me dando de resultado? Então, eu acho que é trazer a visão adequada para os profissionais. Às vezes o profissional está ali, tecnicamente ele é bom, mas ele não entende o contexto como um todo. Então, ele é muito bitolado, digamos assim, né? Até um termo assim, bem nosso aqui, bem cearense, né? Sim. Ele é muito bitolado, ele olha para a tarefa. Então, eu faço mentoria com o Wendel Carvalho, né? Eu sou mentor, tenho uma honra de ser mentor lá dentro da empresa dele. E constantemente estou falando com ele aqui no WhatsApp, ele manda o WhatsApp para mim, eu falo com ele. Né? Eventualmente estou também lá na casa dele, fazendo Sim. reuniões com ele, com a Karina. E teve uma coisa que ele falou, Tito, para mim não faz sentido o colaborador ou o gestor que ele cumpre tarefas. Ele tá lá para cumprir tarefas, checklist, matei a tarefa. Ele tem que olhar para o resultado. E é uma coisa que eu sempre falo quando eu trabalho com as lideranças, né? O quanto você é focado no resultado, o quanto você olha para o resultado. Porque se o teu processo está perfeito e não está dando resultado, você tem que mudar o processo, meu amigo. Você tem que mudar o processo, não faz sentido. É lindo, é maravilhoso, mas cadê o resultado? Então está errado. Você não está lá para cumprir um processo lindo e bem feito. Você está lá para entregar o resultado. Então, esquece esse processo, vamos atrás de um processo que te leve para o resultado. Mas se você trabalha sem olhar para o resultado, sabe, não é orientado a resultado, você só vai descobrir que o resultado não foi bom quando terminar o mês. Aí já era. Então é interessante que a gente possa estar sempre olhando para o resultado, né? Sim. E eu acho que os profissionais do mercado que vão entrando nas empresas, eles têm que ser orientados ao que eles vão olhar. Porque tecnicamente eles podem ser incríveis, mas eles têm um monte de habilidades, mas não conseguem trazer resultado com aquelas habilidades. Ou acreditam que o que eles têm na mão é muito poderoso, mas eles não sabem usar aquilo que eles têm na mão. Então isso, sabe, talvez haja um pouco, né, em algumas posições, algumas pessoas um pouco dessa arrogância de terem um conhecimento, entendeu? Terem a informação, terem o conhecimento mesmo. Conhecimento técnico, né? É o conhecimento técnico, mas se você não aplica da forma adequada, você não tem resultado. Então não adianta. Isso é uma coisa que a gente quer fazer aqui, sabia? A gente estava percebendo que com a entrada de colaboradores, a gente tem um tchan de colaboradores, é normal dentro do nosso mercado, felizmente. Não é o que a gente quer, mas é o que a gente tem, né? A gente quer criar um curso da Forno. Então, se você for colaborador da Forno, você tem que assistir o curso. Um curso onde social media vai ter copy, design, o cara vai ter olhar estético, compreender mais ou menos a importância desse olhar. Um gestor de tráfego vai entender o que é um CPL, um CAC, um LTV, um ROI aceitável dentro do mercado, que é pelo menos 3, né? Não tem condições de ser abaixo disso. E aí você vai analisar tudo isso. Um videomaker vai saber quais são os movimentos fazer, quais são os tipos de luz. A gente quer criar um curso nosso, não é nem para vender, é nosso, interno, para que as pessoas consigam entrar aqui dentro. Mas uma coisa que eu queria te perguntar era, onde é que tu acha que entra... São duas perguntas separadas. Onde é que tu acha que entra o branding? Porque o branding hoje em dia ele é muito importante, mas no longo prazo. E é muito difícil uma microempresa estar investindo tão alto em algo para o longo prazo.
Não funciona, não roda muito bem assim no caixa dela. Até já conversei com outros consultores, ele falou, cara, não é só vocês que tem problema de caixa, tem empresa que fatura 10 milhões por mês, tem problema de caixa, não tem caixa. Não é a maioria das empresas do Brasil tem problema de caixa. Exatamente. E tipo assim, onde é que o branding entra? Quando é que tu acha que uma empresa deve investir em branding e, na tua opinião, é importante, não é importante? Como é que tu vê isso? Eu acho que depende da empresa. Depende do segmento, depende do que é o produto, depende do mercado dela, entendeu? Então, eu acho assim que o branding ele vai estar fortalecendo a tua marca, ele vai estar chamando a atenção da tua marca, ele vai estar aquecendo constantemente ali, né, a tua marca, o teu produto, sabe, a tua empresa, o teu nome, né, se você é o profissional que é o produto, digamos assim, para que na hora certa você venha com estratégia para conversão. Você vier com marketing para conversão. Porque se você vier só com marketing para conversão, você vai ter uma dificuldade muito maior de vender para o cliente, porque o cliente ele não sabe quem você é. Então você vai ter que gastar mais para trazer esse cliente. Se você vem fazendo brand, quando você trouxer uma oportunidade para esse cliente, é muito mais fácil que ele venha. Você talvez consiga trazer esse cliente de forma mais barata. Então acaba que eu vejo que o brand ele é um complemento necessário para o marketing que é para conversão, que é para você ganhar dinheiro com esse cliente. Entendi. Entendeu? Então, ou quando a gente fala de grandes empresas, de grandes marcas, né? O brand é uma coisa que é muito usada para que você possa vender valores da tua empresa. Sabe? Valores que estão relacionados ao que o teu mercado, o que o teu consumidor valoriza. Se é a diversidade, entendeu? Se é a sustentabilidade. Proximidade do público, né? Hoje em dia a galera tá da Heineken, o Mac, trouxeram muito isso em propagandas deles hoje em dia, né? Assim, quando você olha, inclusive, para grandes marcas, assim, olha para o consumidor, muitas vezes eles consomem de empresas, principalmente essa nova geração, que ela tem valores, aquela empresa tem valores que são valores que aquela pessoa, aquele consumidor gosta. Então ele opta por comprar daquela marca por conta dos valores. Isso é uma coisa que está crescendo demais. Então, esse mercado, assim, que é mais assim, até que está chegando mais aqui, e grandes empresas também já estão olhando para isso, elas acabam tendo que fazer um branding para estar falando e se conectando mais com essas pessoas e ressaltando valores e fazendo ações e movimentos para mostrar, né, o que elas estão fazendo. Não é mostrar o que não estão fazendo. Né? Porque se existe um discurso para fora, que é muito diferente do discurso quando o colaborador entra dentro da empresa, então está errado. Então existe esse branding também, que é um brand de vender valores, porque hoje em dia esses valores que são intangíveis, né, a valorização dessas coisas intangíveis, elas estão muito maior do que no passado. Então estão crescendo muito. Esses valores, entendeu? Valores mais sociais, valores mais voltados para a questão da sustentabilidade, são uma tendência que vem do mundo para cá. Sim. Então, assim, querendo ou não, a gente gostando, concordando ou não concordando, isso pode bater no nosso segmento, isso pode bater na área que a gente está, na empresa que a gente está, entendeu? Mais cedo ou mais tarde. Então, é engraçado como bate, né? Tipo aquela propaganda da Bud Light, tu acompanhou aquele caso dos Estados Unidos? Eu acompanhei. Engraçado, né? Aquilo, cara, tipo, ela fez tudo ruim, né? Ela fez uma propaganda para um público que não era dela. Totalmente desconectado. E depois, quando ela voltou atrás, ela se queimou com o público que ela fez a propaganda, cara. Deu tudo queimou por dois lados. Tudo errado, cara. Minha nossa senhora. Não adianta você fazer um negócio assim por fazer, quando na verdade aquilo não está conectado com o teu público, entendeu? Sim. Sabe? É o que? Ela queria ganhar um público novo. Então, assim, tem que ter um estudo de mercado muito delicado. Ou então não faz nada. Ou então continua, entendeu? Fazendo tudo sem investir tanto em brand. Então, eu acho que depende muito da empresa, depende do segmento, depende da cultura, né, onde você está inserido, depende do teu consumidor. Eu acho que tem que analisar. Agora, olhando mais para o pequeno e o médio, que usa também o marketing para conversão, o brand ele vai fortalecer esse caminho de quando você vai buscar conversão com o teu cliente. Massa. E a cultura? Eu acho que ela entra desde o dia 1. Mas quando tu acha que ela tem que ser vista, pesquisada, orientada, criada mesmo assim de fato, de berço, assim. Porque obviamente é aquela história, do 0 para 1, o cara não está criando nada, ele está sobrevivendo ali e transformando aquilo ali num negócio. Mas quando é que, na tua opinião, tu acha que a cultura ela tem que entrar assim para comer a estratégia, né, no café da manhã? Que para mim não come nada, não tem negócio de comer estratégia no café da manhã. Os dois andam lado a lado, mão dadas, bem bonitinhas. Eu acho assim, a partir de 5 funcionários, você já tem uma rotina, sabe? Você já está começando a estabelecer metas.
eventualmente ali a turma já está ficando depois do horário para poder conseguir entregar lá o trabalho, para conseguir encerrar aquele mês batendo a meta do que tem que ser feito. Você começa a trazer valores que possam moldar, né, e orientar a perspectiva de futuro daquelas pessoas. Você começa a trazer hábitos de rotina de dia a dia. Você começa a trazer coisas que vão engajar as pessoas. Você começa a construir uma visão de futuro para essa empresa e onde é que aquelas pessoas podem chegar, sabe? Você começa a construir algumas rotinas ali, mensais de prestação de conta de resultado, de uma comemoração, sim, entendeu? Você traz um mascote ali para a empresa, você cria o grito de guerra, sabe? Você cria as cores da empresa, você define a missão da empresa, engaja todo mundo em relação à missão da empresa, você começa a definir comportamentos que não são tolerados, então aos poucos você vai criando coisas, até por uma necessidade mesmo que você vai vendo, e você como empreendedor, você como dono, você vai valorizando isso, e você vai construindo isso dentro da empresa. Então todo mundo que entra, gente, aqui é diferente, aqui é desse jeito, né? Isso aqui a gente não gosta, olha esse comportamento. Então a pessoa já entra dentro de um lugar que tem uma cultura, que não é uma cultura aleatória. Sim. É uma cultura que foi criada lá do início, que é mantida pelas pessoas e que as pessoas compram aquela ideia. Entendi. Elas gostam daquilo, elas curtem aquilo. Elas podem não ser 100% aquilo, mas elas são 80%. Entendeu? E 20% tem coisas ali que ela... não gosto muito, mas beleza. Sim. A empresa como um todo é maravilhosa, é incrível. Né? Eu tô dentro assim, de tudo e amo 80%. Entendeu? Então, você vai criando realmente um ambiente de cultura, até o momento onde a empresa ela vai crescendo e essa cultura vai se solidificando. E tem aquelas frases, né, que já são padrão ali dentro e que estão espalhadas pela empresa, entendeu? E tem aquele horário ali que é o horário do cafezinho. E tem empresas que têm movimentos de cultura muito forte, né? Então, tem empresa que eu conheço que... sabe, empresas grandes assim que... Tem um horário, acho que 9h15 da manhã, de 9h15 até 9h45. A empresa, todo mundo se reúne, vamos num lugar que está lá, um espaço grande, todo mundo faz uma oração, depois canta uma música, entendeu? E que o pessoal, quando no setor comercial, quando vende, tem lá um bumbuzão, eles batem o bumbo. Massa. Lá fora. Então, assim, são coisas da cultura da empresa. E aí a empresa é uma empresa que trabalha com... Eles são uma rede que compram marcas, né? Na verdade, não compram marcas, eles são franqueadores, né? de várias marcas. Né? Uhum. E aí muitas das franquias também passam a adotar esse mesmo ritual nesses horários, porque acham que engaja o time, cria uma cultura, né? Meio que adotam aquela cultura também, porque veem que aquilo dá uma engajada no público. E quando você vê, tá todo mundo no mesmo foco. Porque no final das contas, Dante, todo mundo quer se desenvolver como profissional, todo mundo quer desenvolver competências profissionais que façam com que a sua carreira seja uma carreira, mais duradoura, onde você tenha mais resultados, onde você seja melhor remunerado, onde você possa realizar seus sonhos, sabe? Sim. E você possa construir um legado onde você passou. Então, a cultura, ela traz isso. A cultura, ela não deixa que as pessoas se percam. Elas se percam nas limitações, nas paranoias, nas crenças limitantes delas mesmas, porque a gente se perde. Sim. A gente fica sem rumo na nossa vida quantas vezes, entendeu? Então, a cultura, ela meio que traz você aqui... E coloca meio que você centrado, dentro da tua missão profissional, ali na carreira naquela empresa. As empresas, Dante, elas têm um papel social muito grande. As empresas, elas têm um papel social de formar o colaborador, de ensinar o colaborador coisas que muitas vezes eles não aprenderam em casa, de trazer um ambiente positivo, um ambiente de crescimento, um ambiente de um mindset mais amplo, sabe? De olhar para o seu futuro, de construir a sua vida, que você poder realizar seus sonhos. Muitas vezes você vai aprender dentro da empresa. Às vezes dentro de casa é o contrário. Às vezes os nossos pais, eles fizeram a gente olhar para o contrário, sempre para o lado ruim das coisas. Então, às vezes é dentro da empresa, quando você encontra, óbvio, uma empresa que tem uma cultura bacana, que tem uma cultura forte, e líderes preparados para isso, ali é onde você vai ser educado para a vida. Entendeu? Então é importante que as empresas elas tenham essa consciência e os líderes tenham essa consciência, que o papel deles é de ser os guardiões da cultura e é um trabalho que é social de desenvolvimento das pessoas. Porque o líder ele é um mentor, o líder ele é um consultor, o líder é um professor, né? Às vezes ele é um psicólogo, às vezes ele é um terapeuta, entendeu? Às vezes ele é quase um pai ali do colaborador, no sentido de acolher, total, de ensinar, de explicar, de falar coisas que às vezes um familiar não tem coragem de falar, entendeu? Para ajudar. Não, às vezes já teve gente que chegou aqui para mim, eu conversei com ela, cara, tá tudo bem em casa? Porque aquela história, né?
Na época do meu avô, foi muito conhecido. Entrou aqui, problema fica em casa, a pessoa não troca para dentro da empresa, que é outros 500. Só que atualmente a gente sabe que isso não é real. Tem um livro que eu gosto muito que é Psicologia para Administradores, os desafios da liderança situacional. Eu adoro esse livro, quem me indicou foi o professor da Unifor, o Wilson. E assim, ele fala muito sobre isso, sobre como você tem que entender o emocional do seu colaborador e trabalhar mediante esse emocional. E ele traz vários fatores lá dentro do livro que são muito interessantes. E uma das coisas que tu falou foi tipo esse lance de pai. Por exemplo, a gente estava fazendo um momento aqui com as pessoas, aqui na sala, no final de ano, a gente se reuniu, pessoal, o que é que vocês acharam desse ano? Vocês estão entendendo que o próximo ano vai ser mais pesado? Ninguém aqui passa a mão na cabeça de ninguém, eu mente. Vocês estão entendendo que vai ser mais pesado, mas vocês estão mais preparados para isso? Estamos. Ok, então bora seguir o barco. E o pessoal desabafou, o pessoal trouxe uma coisa, e às vezes ao longo do ano a gente sentava aqui nessa mesa e eu conversava, cara, tá tudo bem em casa? Como é que você tá com a mulher, com o marido? Como é que você tá com sua mãe, com seu pai? E às vezes a pessoa já não estava bem, então trazer para dentro da empresa, isso afetava a performance. É como tu disse, é quase um psicólogo, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar era, que tu meio que respondeu, mas eu queria só que tu complementasse. Qual é o papel da liderança dentro de uma criação de cultura? Na tua opinião. Eles são os verdadeiros guardiões da cultura. Tá? Eles são os que vão cobrar a cultura, eles são os que vão dar o exemplo da cultura, eles são os que vão viver os valores, resgatar quem não está vivendo os valores. Sabe? Eles são os principais. O líder, ele é o holofote do setor. Ele é o exemplo ali do setor. Ele é o responsável pelo desenvolvimento ou pelo não desenvolvimento dos colaboradores. Sabe? Porque quando você não desenvolve os colaboradores, você tem outros líderes que desenvolvem, você começa a ver que as pessoas do teu setor elas não crescem na empresa porque elas não estão tendo oportunidade de crescimento, porque você centraliza. Entendeu? Então, assim, o líder, ele é o desencadeador de desenvolvimento dos colaboradores, de dar autonomia para os colaboradores, de trazer desafios para os colaboradores, de não passar a mão na cabeça do colaborador, de ser justo com o colaborador e não ser bonzinho, de fazer com que o colaborador cresça. Se eu sou só bonzinho com o colaborador, pego o serviço dele e eu complemento o serviço dele. Entendeu? Toda vida que ele erra, eu vou lá e eu vou e corrijo. Eu não ensino ele. Eu estou tirando dele a possibilidade que ele tem de crescer, entendeu? De aprender, de se superar, de se frustrar e de se desenvolver para que ele seja um profissional melhor, né? Então, assim, eu como líder, eu tenho que trabalhar com o colaborador na medida para que ele cresça, para que ele se desenvolva. Porque eu tenho que ter pessoas para sentar na minha cadeira. Porque eu não vou ficar sentado naquela cadeira para sempre. Pelo menos a cultura da empresa é interessante isso, você ter para onde crescer, né? Esse é um plano que a gente quer. A gente até tem 3 empresas, né? Que a gente brinca. Tem empresas que se o dono sai, elas diminuem. Aí, isso são a maioria. Poucas empresas, se o dono sai, elas se mantêm. E pouquíssimas empresas, se o dono sai, elas crescem. E o nosso objetivo é, em 5 anos, a gente ir para esse terceiro patamar aqui, que é a gente não é nem sair da empresa. Sim. Mas é tipo a gente ir para um board, ter outra pessoa comandando a empresa e ela está crescendo. Então a gente ir para uma reunião, passar um fim de semana em São Paulo, e a gente voltar a ter fechado 3 clientes, porque hoje em dia depende muito da gente. Então a gente quer quebrar muito isso. Sim. Então até interessante o que tu trouxe sobre o setor comercial. Vou até conversar com o Gustavo depois sobre isso, porque é um fator que não tem para onde correr. E é difícil treinar, dá trabalho, mas vai dar mais trabalho ainda se a gente não começar isso agora, para a gente daqui a uns anos já estar mais estruturado e ainda ter que fazer isso, porque a gente não consegue sair da empresa, porque se viajar tem que fazer reunião para poder fechar negócio. Aí não tem a menor condição. Mas tu falando de líder, o como tu acha que deve ser a preparação de um CPF para que ele consiga lidar com o CNPJ? Porque tu é um cara que treina, tu comeu uma barrinha de proteína acho que antes de vir para cá, então tu mantém uma rotina bem saudável, né? O como isso é importante. Eu te pergunto isso porque eu bato muito nessa tecla com meus gestores. Mas muito. Eu falo, cara, vocês almoçaram hoje? Vocês almoçaram o quê? Um salgado. Pô, um salgado, cara. Vocês vão para psicólogo? Eu pergunto, ela tá rindo. Eu queria saber que é ele que almoça salgado. O João P. direto. Vocês vão para psicóloga? Pô, psicólogo. Cara, bicho, vocês têm que lidar com a pressão psicológica todo dia, cara. Como é que vocês vão lidar com isso sem ter uma pessoa para desabafar? Pra falar até da gente, eu até brinco. Vocês saem para um bar só vocês para falar mal de mim, do Gustavo? Eu brinco com eles. Mas como é que funciona? Como é que tu acha que é uma boa preparação para que a pessoa consiga lidar com esses desafios do dia a dia? Olha, eu acho que depende do nível, né, ali que você tá, entendeu? Eu acho que o nível do empreendedor ele é um nível de pressão que é muito grande. Depois, quando você pega o nível dos executivos, de diretores ou gestores ali que estão diretamente ligados ao empreendedor, também é um nível de pressão muito grande, né, mas menor. E o nível do colaborador que está no operacional ele é um nível de pressão menor ainda. Eu acho que isso é uma coisa meio que natural pelo nível de responsabilidade realmente, né?
começando pelo empreendedor, a responsabilidade dele é total. Né? Porque se o negócio desandou, se o negócio quebrou, a responsabilidade é toda dele. Ele vai ter que arcar com tudo aquilo. O colaborador, ele muda de emprego, como um todo. Agora, falando de aspectos psicológicos, que isso aí é individual. Né? Do mesmo jeito que eu falei, o colaborador ele é o que vai ter menos, digamos, carregar esse peso nas costas, de acordo com o contexto de vida dele, com os problemas que ele tem na casa dele, com a história dele, as feridas que ele tem dentro dele, algumas coisas podem pesar muito no dia a dia dele e ele pode não ter a resiliência para isso. Né? Então, ou seja, na nossa empresa a gente vai ter todos os níveis. A gente vai ter tudo. Como você pode ter aquele diretor, que é o cara que está lá em cima, colado no dono e está na pressão, e o cara, além disso, ele teve uma vida também e está tendo uma vida com muitos outros problemas que levam também para o trabalho. Sim. Tá? Então, meu amigo, é esporte. Você tem que ter um hobby. Sabe? Você tem que ter um hobby que não necessariamente é um esporte, mas que você precisa valorizar isso. Você tem o esporte também, para que você possa gastar a sua energia, para que você possa fazer a sua atividade física. O corpo é muito importante. Liberar um hormônio, endorfina. Demais. Né? O corpo é muito importante, né, para a gente poder estar ativando aí todos os nossos hormônios, a gente poder estar bem. Né? Então, assim, uma boa alimentação também é muito importante para que você esteja saudável, né? Esteja em forma. Psicológico também é muito importante. Você estudar. Quando eu digo estudar sobre você, buscar o autoconhecimento, entendeu? Fazer cursos. Poxa, tem muita coisa gratuita hoje. Sabe, participar de algumas coisas, fazer eventualmente um curso também, né? Um curso de inteligência emocional, ou algum curso mais comportamental, onde você vai aprender a se conhecer mais. Eu acho que o autoconhecimento, como eu trabalhei muito tempo da minha vida com autoconhecimento, então para mim é a coisa meio básica. Coisa meio básica, entendeu? Então talvez eu nem fale com tanta ênfase, porque para mim é extremamente, sabe, básico. Você saber quem você é, você se conhecer, você entender quais são os seus limites, você entender quais são as oportunidades, as suas capacidades, você aceitar muitas vezes que você tem certas limitações e você entender quais são os outros pontos fortes que você tem que vão prevalecer e que aquela limitação, beleza, você nunca vai ser extraordinário naquilo, mas você pode ser bom naquilo. Sim. Entendeu? Porque você tem que focar também nos seus talentos. Entendeu? Você não resistir aos seus talentos, ao seu potencial, pegar o seu potencial e aprimorar. Você entender que coisas que você olha de forma negativa, que são crenças, aquilo ali é como você vê o mundo, não é a verdade. Aquela você está tendo uma visão coisa distorcida. cognitiva, né? Você está tendo uma visão distorcida. A realidade não é essa, meu amigo. Você está traumatizado com algo que aconteceu lá atrás e você está achando que você não pode isso, que isso não é possível. E você está tentando de todo jeito se convencer que isso não dá para você, mas dá. Dá para você. E você ir quebrando essas coisas. Então, nós somos um resultado de tudo isso, desse nosso psicológico, totalmente. Você vê pessoas que têm muito potencial, são muito inteligentes, na escola eram os melhores, mas são pessoas que não se destravaram. Elas não se destravaram, elas ficaram presas dentro de ideias erradas ali nelas e elas não usaram nem 5% do potencial que elas tinham, né? Se elas tivessem realmente desenvolvido mais essa parte do autoconhecimento. Porque, meu amigo, se você tem conhecimento e você não avança, o que está faltando é autoconhecimento. Não, na verdade, eu sou filho de terapeuta, né? Então, fiz terapia criança, adolescente, adulto, agora. Tipo, Maria, terapia, realmente eu lido bem com isso. E tem um amigo meu que ele falou, cara, você ter hoje em dia até 30 e nunca ter feito uma terapia, bicho. Cara, tu precisa. Se tu não precisa, tu nem tá percebendo. O grau é mais sério ainda, porque tu nem tá percebendo que tu precisa, entendeu? Porque, cara, a terapia, ela realmente mostra, é doloroso um pouco o processo. Você percebe que você não tem... Porque muitas vezes a gente se estressa muito por querer mudar o outro, por querer mudar a situação, por querer não sofrer o impacto de tal situação. E a terapia, ela mostra que a vida não funciona bem. Na verdade, o que tu tem que aprender é como é que tu vai absorver todo esse resto. E não tu mudar todo esse resto. Tu não pode. Não tem como. Eu não tenho como chegar e eu vou mudar um cliente que está saindo. Não, eu tenho que entender como é que eu consigo absorver essa notícia para que eu consiga transformar ela em algo positivo. E por aí vai. Mas realmente fez todo sentido no mundo isso aí. Porque eu bato muito, eu gosto muito de esporte. Qual é o esporte que tu gosta, Marcos? Eu gosto muito de academia. Né? O que eu mais faço é academia hoje em dia. Mas eu gosto de kitesurf também, que eu velejo. Gosto do kite, eu velejo. Cara, eu quero muito aprender, cara. Eu surfo há 12 anos, mas não sei fazer kite, cara. Eu velejo há 18 anos.
E surfo também desde os meus 15 anos, né? Mas hoje estou muito mais no kite. Gosto de snowboard também. Procuro todo ano viajar para esquiar também. E gosto muito de andar de skate também na pista. Cara, eu adoro. A maioria que tu falou, eu faço. Eu faço snowboard. É porque não faz parte, né, cara? Quando o cara aprende prancha, ele vai pros esportes de prancha. Eu adoro snowboard, só que realmente faz muito tempo que eu não entro em contato. Skate eu faz também muito tempo, porque as quedas eram muito horríveis, cara. Eu parei de andar nas pistas. Porque o surf, o cara cai na água, tá tudo ok. Mas o skate eu passava uma semana com a mão velha fodida, aí eu tinha que tomar remédio. Não. Academia eu faço porque tem que fazer. Não gosto muito, não. Faço porque é obrigação, vou lá e tem que malhar, e tem que correr. Eu sou de esportista, eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de movimentação, mas o kite é um dos que eu quero aprender, saber? O kite Você tá no Ceará e não velejar é como você tá no Havaí, nos surfar, Alpes suíços e não esquiar. Dizem entendeu? que é no Havaí não surfar, né? Que a gente já tá no Havaí cearense, cara. E eu, 12 anos surfando e nunca fiz kite, tipo pavão. Eu conheci um amigo meu, cara, ele era do surf, Dante. Não é tão bom que nem surfar, mas é muito massa, cara. Vamos aprender. É muito fácil também. Dizem isso, né? Dizem muito fácil. Não, mas um mês você aprende. Qual esporte você aprende um mês, né? Não, realmente. Eu acho que esquiar também é uma coisa que é mais fácil ainda, né? Esquiar é o que você aprende. Com 5 dias você aprende a esquiar. Tem uma vantagem, né? Você pode até não esquiar bem, mas você aprende a descer, a frear. Aprende a né? descer. Na próxima vez que você for, você já tá esquiando só e assim vai. Não, Aprendeu. Umas quedinhas, mas faz parte, né? Qual esporte que não tem, né? Não, cara, mas realmente foi isso. Gostei muito de conversar contigo. Realmente trouxe muitos insights. Na verdade, vou pedir pro João Vitor renderizar já esse podcast. Vou mandar pro meu time e diante de meu para eles escutarem. Escutem aí o que esse homem falou. Vocês entendem? Porque eu falo, eles não escutam, né? E vem de um terceiro, talvez eles escutem. Tem que vir um terceiro para falar, né? Sempre tem que vir um terceiro para falar. Impressionante, né? Eu até brinco assim. Eu deixo de dar alguns até cagaço, né? Em algumas pessoas, alguns colaboradores e gestores, e peço para eles se provocarem entre si. Porque eu chego e falo, cara, se vem de dentro do circo, é mais fácil afetar vocês do que eu de fora, como diretor, chegar aqui para vocês e aí, cara, tem que mudar isso. Não, eu tô só sendo o chefe que tá mandando tu mudar, o que é a coisa mais normal do mundo, né? Pelo contrário, o teu amigo chegar e te cara, tu tem que mudar isso aí, cara. Não tá mais dando certo, não. A gente vai deixar de vender por conta disso aí, entendeu? É completamente diferente. Mas assim, eu agradeço muito a sua participação aqui. Eu sei como o seu tempo é corrido, tá certo? Agradeço muito a confiança na Forno pra gente estar fazendo esse trabalho aí. Eu espero que em 2024 a gente consiga fazer um trabalho ainda melhor. Quero depois conversar contigo sobre essa consultoria de vendas, porque realmente é algo que vou conversar com meus sócios pra gente poder entender como é que funciona essa parte. Legal. Porque é algo que a gente precisa construir aqui. Eu já estou percebendo que a gente precisa fazer mais cold calling e fazer outras coisas pra gente poder crescer. A gente tem uma meta, essa meta tem que ser batida e ego não ajuda a meta de ninguém, não. Então, assim, agradeço muito, muito, muito a sua presença. Se quiser deixar algum recado pro pessoal aqui, fique à vontade, que é para poder finalizar aqui o episódio de hoje. Maravilha. Agradeço aí demais. Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente está batendo aqui esse papo, conversando mais. Acho que a gente nunca tinha conversado tanto assim, eu acho né? que a gente nunca tinha sentado para conversar mesmo sobre isso, né? E eu gosto, cara. Eu gosto de conversar de business, eu gosto de entender sobre a vida, como é que funciona, tipo, quais são os clientes que já deram muito trabalho. Eu sei que a gente tá no podcast, não pode falar isso, né? Não pode abrir assim, mas quais são os que não deram. É tanto que o Sem Roteiro é um projeto meu, né? Ele realmente ele tem patrocínio da Forno, mas ele é meu. Que é para a gente poder dar continuidade a isso. Obviamente é um meio de divulgação para a Forno, mas ele é um projeto realmente de sentar com pessoas interessantes. A gente sentou com o Yuri Costa no primeiro episódio, ele é dono de uma marca famosíssima agora em Fortaleza, e ele trouxe uma coisa que tu falou muito de branding, que o branding influencia dentro da venda. Sim. Só para finalizar, ele falando isso, ele fez um desfile espetacular, não sei se tu acompanha ele dentro do Instagram, mas quem acompanha vê esse desfile que ele fez esse ano, que foi um momento de marca, assim, divisor de águas, segundo ele. Foi um desfile gigantesco que ele fez, com um tema fantástico. E ele esgotou a coleção dele por conta desse... Isso não foi de vendas, foi brand. Sim. Mas esgotou a coleção. Porque muitas vezes é interessante você criar uma estratégia para vender sem estar vendendo. Você ativar o desejo de compra das pessoas sem você estar vendendo. Isso é um gatilho também, né? Gatilho de exclusividade, assim, de uma coisa diferente. Estava com o Luiz Vitor, o Luiz Vitor Torres, que ele é blogueiro. Eu falei, Luiz Vitor, cara, teu trabalho é tão importante e eu nem sei se as pessoas percebem. Porque a gente, quando eu tento vender para alguém, eu pareço aquele cara, velho, que bate na porta com um narigão, um óculos escuro, um bigode estranho, que olha, você quer um relógio, né? Aquela coisa meio estranha, que o cara... Esse cara é muito estranho. Até eu bater algumas vezes, o cara se familiarizar com aquela estranheza e focar no relógio. E eu tô na porta da casa da pessoa. O influenciador, o criador de conteúdo, tá no sofá da sala, entre a esposa e o cara, e a mulher mostrando pro cara, o cara mostrando pra ele. Tipo assim, é uma coisa assim que as pessoas não entendem o impacto disso hoje em dia nas coisas. E ele falou isso, ele falou, cara, é muito verdade.
Violento o negócio, é muito efetivo, É né? muito eficiente, cara. É muito eficiente hoje em dia. Você não trabalhar com isso hoje em dia e aplica em todas as áreas, Sim. é algo que você está perdendo um grande potencial que só vem a crescer. E quanto mais você espera, mais caro você vai pagar no futuro, porque mais Sim. a galera se profissionaliza, e se profissionalizando, mais caro vão cobrar. Mas né? cedo ou mais tarde você vai precisar. Não tem pra onde Então, se correr. você puder começar antes, né, talvez você tenha mais na frente o teu investimento, ele fique mais cadenciado, ele fique mais masterizado, né? Sim. Porque você vai começando a aprender, né, até que ponto você tem que fazer certas coisas, entendeu? E fica uma coisa melhor. Sim. Mas, meu amigo, eu agradeço demais aí pelo papo, tá? Parabéns pelo trabalho. Queria deixar aqui um recado aí para a turma para olharem aí para suas carreiras, né? Olharem aí para suas empresas, para sua gestão como um todo. Uma coisa que eu sempre falo também para os colaboradores das empresas, né? Seja gestor, seja um vendedor, liderados, né? Ou líderes também das empresas, é que assim, você tem que olhar para a sua carreira. Às vezes a gente está aqui, mas a empresa é muito chata, a meta é muito assim, eu não concordo com a regra, meu amigo. Dê o seu show. Porque quando você dá seu show e você cresce, você se desenvolve, se capacite, não fique esperando a empresa para capacitar você ou trazer verba de capacitar. A empresa não me capacita. Se capacite, estude, entendeu? Esteja sempre no topo, porque a empresa vai sempre lhe valorizar. Se a empresa não lhe valorizar, você vai ser sempre uma pessoa valorizada no mercado. Isso é verdade. Então é isso que eu digo para todo mundo. Eu digo na frente do empresário. O empresário acha ótimo. Porque o empresário, ele quer pessoas que estão querendo crescer, que estão se valorizando, que estão estudando, estão se capacitando, estão aprendendo coisas novas. O empreendedor, ele precisa de pessoas que sejam pares deles para essa jornada, porque falta muito. Né? Pessoas que se coloquem nessa posição de desafio para estar junto com os empreendedores, com a alta gestão, para estar agregando valor. Então o mercado precisa muito de todo mundo, sabe? E é muito interessante quando a gente encontra pessoas que querem crescer, que querem fazer a coisa acontecer dentro do meu negócio. As pessoas que chegaram e falaram, Tito, o que é que eu faço para crescer aqui dentro? Né? Foram sempre as pessoas que mais me chamaram a atenção. Me coloca uma meta, me diga o que é que eu tenho que fazer. Eu quero crescer aqui dentro. Para onde eu posso crescer? Então é isso que o empreendedor quer ouvir. E isso está disponível para todos nós, que estamos em todas as oportunidades. Sabe? Seja você que é um dono, mas você tem a possibilidade de ser o parceiro de uma grande organização, de um grande grupo, de uma grande empresa, conectar o teu negócio com o dele. Então, se colocar sempre à disposição e se capacitar para que a gente possa agregar valor nesses ecossistemas de negócio que tem muita oportunidade e a gente tem que estar preparado para aproveitar essas oportunidades. Não, isso aí que tu falou, meu Deus do céu, eu sempre falei, aqui a gente tem uma bonificação, só para finalizar, aqui a gente tem uma bonificação e essa bonificação eu sempre brinco. Vocês acham que vocês estão aptos a ganhar? Não sei, se não sabe é porque não perguntou. Porque na hora que me perguntar o que é que você fazer para ganhar a bonificação, eu sento e explico. Então, assim, se você não sabe, a culpa é 100% sua. Porque você não chegou ainda para me perguntar o que é que você precisa fazer. Se você não foi promovido e não tá no caminho de ser promovido, também a culpa é sua. Porque se você chegar e me perguntar, eu lhe digo o que é que você precisa fazer. Eu digo assim, se você sentar comigo e perguntar o que é que você precisa para ser dono da minha empresa, eu vou lhe falar o que é que você precisa fazer. É muito simples, eu vou lhe falar. A trajetória vai ser um pouco maior, mas eu vou lhe falar o que é que você precisa fazer. Agora, uma brincadeira que a gente tem aqui, que é muito divertida, que é, depois do papo a gente pede que você indique alguém que você gostaria que sentasse nessa cadeira para conversar sobre negócio, sobre qualquer coisa aí que você ache interessante para a pessoa poder participar aqui do Sem Roteiro. Então, pense em alguém aí, mais ou menos, quem é que você achar interessante. Vai ter que dar uma pausazinha aí para eu pensar. Né? Não, tranquilo. Pode ser pode ser um parceiro, pode ser um dono de algum business que tu já conheceu, um amigo que tu acha assim, cara, esse cara aqui ele vive o mundo do kite na forma de business, é massa. Não sei. Eu sempre acho interessante conhecer pessoas que trabalham numa área que você nunca imagina que aquela área é muito lucrativa. Porque aí que eu fico, caralho, como é que o cara pensou nisso? Como é que o cara foi para esse patamar? Como é que o cara conseguiu montar um business quando todo mundo via recreação ou alguma coisa do gênero, entendeu? Cara, a pessoa que eu vou indicar para vir para cá é uma pessoa chamada Tiziana de Paula, que é uma cantora católica, que é incrível, é uma pessoa super inteligente, muito profunda, né? Obviamente muito espiritualizada, tem um bom humor, assim, super articulada, inteligente, carismática, de uma história maravilhosa, e é uma pessoa que está muito em alta também, e é uma pessoa muito querida, e ela é da minha família também. Massa, cara. Mas massa. é uma pessoa que tá num momento aí brilhante aí da carreira dela, se destacando muito, e está participando aí de alguns movimentos desses por aí, pelo Brasil, aqui em Fortaleza, fora aí do Brasil também. Então é uma pessoa que seria muito bacana sentar aqui.
Massa. Pois, Tiziana, considere-se convidada. A minha equipe vai entrar em contato com você. A gente aqui no Sem Roteiro quer receber pessoas cada vez de amplo, campos mais diferentes para que a gente consiga entregar para as pessoas uma conversa o mais abrangente possível, que toque mais nas pessoas, que traga o que as pessoas não sabem, porque eu realmente não sei. O que eu não sei, eu pergunto mesmo. É porque de business eu já aprendi algumas coisas, porque eu sou empresário. Mas, por exemplo, com o Yuri Costa, eu cheguei, cara, como é que é isso? Com o Diego Facó, que era cantor, cara, como é que funciona isso aqui? Perguntas básicas, assim, bestinhas. Cara, como é que tu sabe qual é a música que tu vai cantar? A primeira música de um show? E o cara veio falando. Então, assim, é pra gente poder aprender mesmo junto aqui, que a gente vai crescendo mais e vai criando um leque de referências muito bons. Como é que é o drive ali da pessoa, Não, né? Total. Um leque de referências gigante pro nosso trabalho. Pois, pessoal, muitíssimo obrigado por ter assistido. O patrocinador oficial do podcast é a Forno Lab, apesar de não ser ela a dona do podcast. Assim, se você quiser um podcast ou um marketing 360, pode entrar em contato com algum QR Codezinho que vai estar aqui pela tela. Tá bom? E é isso, Marcos. Mais uma vez agradeço bastante. Eu que agradeço, meu amigo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.